E aí, como é que você tá? Que alegria! Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Amanda Costa, aqui é Alberto Reutemann, que alegria! Dia do aniversário! É meu aniversário! Parabéns pra E cadê o meu presente? Pra quem? E aí, o que eu vou ganhar? Meus parabéns! Obrigado, que alegria estar aqui com vocês. Um dia tão especial e ainda gravando podcast, videocast, que alegria, melhor jeito de comemorar a vida. Obrigado. É isso! Nunca recebi tanta ligação, tanta mensagem. Uau! Como é gostoso. Fez campanha aqui no podcast. Descampanha. 100 mil ouvintes, pô. 1% ligou, a Valeu! telefônica já tá vivo, o que tá acontecendo aí, meu? É isso, Alberto Reutemann. Vamos que vamos! Anderson Bar segue de férias. Pra nunca essas férias, né? Volta logo, menino! Pô, Anderson. Com saudade. Tá louco, cara? Não tô aguentando. E por aqui a gente começa uma nova temporada. Todo mundo quer saber, afinal, como fazer tudo diferente em 2023. E no primeiro episódio, a gente fala o seguinte: a mudança é a própria rotina. Estamos começando! Boa, vamos falar de mudança, né? Tem mudanças que são legais, tem mudanças que são ruins. Às vezes quando a gente quer promover uma mudança, vou mudar de casa, vou mudar os móveis do meu quarto, às vezes é gostoso, mas quase toda mudança gera incômodo. A gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Por que as pessoas são resistentes à mudança? Mas será que a mudança não tinha que ser a própria rotina? Na verdade, ela é, né? Na verdade, a mudança é de verdade a própria rotina. Tudo é impermanente, exceto a própria mudança, já diziam os filósofos. E por que a gente ainda se assusta tanto quando a mudança vai chegando perto, né? A mudança costuma ser muito boa quando acontece lá longe de mim. Quando vem chegando aqui no meu quadrado, isso começa a me incomodar. É claro, a gente se adapta. Nosso cérebro já tem muito serviço para fazer, já tem muitos sistemas com os quais se preocupar. E quando ele é provocado a fazer alguma coisa de uma maneira diferente, ele vai precisar trabalhar mais. E então isso incomoda, gera um incômodo. E aí, claro, aparecem as resistências, Alberto. Eu acho que o primeiro fator para as pessoas serem resistentes às mudanças é o próprio fator biológico do cérebro, né? Super, né? A gente não existe biologicamente para ficar mudando toda hora, né? As nossas rotinas precisam ser preservadas, até por uma questão de sobrevivência. Mas nas empresas acontece a mesma coisa, né? A gente vê que muitas vezes uma chegada de um novo sistema, um novo software, mudar de prédio, mudar de andar, mudar de equipe, mudar de produto, a gente avança, né, nas questões. E todo mundo acaba tendo uma dupla personalidade nessa hora, né? A gente sorri pro chefe, falando assim, que legal, vai mudar tudo, que incrível, né? Eu vou sentar ali do lado daquela janela, não tem janela ali, né? Vou ficar ali do lado daquela caldeira, né? Com aquele barulho, que legal, a gente... E a dupla personalidade tá no fato de, às vezes, falar que gosta, que acha que é legal, mas sofrer por dentro. Tem muito estudo que fala que a dificuldade da mudança tá porque a gente não aceita, a gente se expõe, né, Amanda? Exatamente. Agora, é importante, principalmente dentro das organizações, que a gente tenha em mente que as organizações estão sempre em movimento, né? Eu costumo dizer que ou é para cima ou é para baixo. Parado, nunca ninguém tá. Aliás, também na nossa vida pessoal, né? Parado a gente nunca tá, ainda bem. Então, o movimento provoca essa mudança constante. E o grande segredo é saber como não resistir a ela, como se deixar levar pelas mudanças, como fazer com que essas mudanças nos tragam bons aprendizados. Agora, Alberto, a gente vive 3 eras ao mesmo tempo dentro das organizações, né? Eu queria que você falasse um pouco disso e sobre a consequência dessa convivência entre essas 3 eras, esses 3 modos de pensar, como tudo isso se reflete na capacidade das pessoas de mudar. É verdade, Amanda. A gente vive a era da modernidade, da pós-modernidade, da hipermodernidade. Tem vários nomes, né? Você tem a era do lobo, a era do rato, a era do vírus, mas no fundo, para facilitar, tem gente que chama de sólido, líquido e gasoso. E tem pessoas que estão em cada uma dessas eras.
Tem gente que pensa com uma cabeça mais estruturada, mais analítica, demorada. Outros já são mais avançados, assumem riscos. E no fundo, cada uma dessas pessoas que vive nessas eras tenta promover a sua mudança. Tenta impor a sua mudança. Olha, pensa do meu jeito que é melhor, mude você. Aí a outra pessoa que é um pouco mais cartesiana fala assim, não, muda você. E aí ninguém quer mudar. A mudança vira um quesito de muitas vezes carteirada. Muda você porque eu sou o chefe. Então obedece. Líderes um pouco melhores falam assim, não, eu vou me adaptar à equipe, eu vou mudar. E muitas vezes a empresa acaba adotando uma cultura muito mais pela maioria das pessoas, né? Se você tem gente um pouco mais rápida, a empresa vai ser mais rápida. Se é uma empresa mais detalhista, as pessoas vão ser mais detalhistas. E aí a mudança acaba seguindo um fluxo de acordo com o que a cultura da empresa acaba demandando, principalmente da alta liderança, né? Mas isso é bom, então. De uma certa forma mas a gente precisa ver que as mudanças estão acontecendo num ambiente cada vez mais rápido, né? A gente vê as transformações acontecendo absurdamente. Basta que você pegue teu celular e dê uma olhada na quantidade de aplicativos que são atualizados, às vezes até sem a tua autorização. Já aconteceu contigo? Muitas vezes, acontece o tempo todo. Aí você vê lá que uma nova feature foi aprovada. Eu nem sabia, o aplicativo ganha vida própria. No mundo corporativo acontece a mesma coisa, porque entram novos concorrentes, produtos perdem A relevância. A relevância. A gente vive uma época que, por exemplo, eu entro em algumas padarias, alguns restaurantes, ainda está escrito assim, não aceitamos cheque. Esqueceram de tirar a plaquinha. E URA da empresa, às vezes você está lá ligando para alguma central, aparece assim, aperte 9 para fax. Nossa, é verdade. Ainda tem muita gente que faz isso. Então você começa a pensar, como é que pode uma empresa, por exemplo, recentemente, eu conheço uma pessoa que ligou para uma central de uma empresa pedindo ressarcimento ou tentando entender quanto tempo ia chegar o produto que comprou. E falaram que tinha extraviado e iam dar uma resposta em 10 dias. Faz sentido a gente aguardar 10 dias numa economia que é rápida, que muda toda hora? A gente quer as respostas imediatas. Você faz uma compra no Mercado Livre, chega em 2 horas na tua casa. Como é que você pode esperar 10 dias? Tem empresa que tem dificuldade de mudar. E isso é reflexo dos líderes e dos profissionais que elas têm. É isso, Alberto. Muito bons esclarecimentos. E nesse episódio a gente trouxe alguns convidados, algumas convidadas para refletir um pouquinho aqui junto com a gente sobre como fazer essa mudança acontecer, já que ela é a própria rotina, né? Uhum. E a gente foi perguntar o seguinte: por que é que as pessoas são tão resistentes às mudanças? Alberto, quem é que vem? Vem a nossa queridíssima amiga Ana Winkler, psicóloga, especialista em carreiras. A gente fez a seguinte pergunta para ela: por que as pessoas são tão resistentes à mudança? Vamos ver o que a Ana falou para a gente. As pessoas tendem a ser resistentes ao processo de mudança, primeiramente porque é uma questão física. O nosso cérebro ele tende a economizar energia indo sempre pelas mesmas rotas. Então é o famoso poder do hábito. A gente precisa criar novas sinapses para esse processo de mudança vir com mais naturalidade. A mudança também vem de um campo do desconhecido, né? Daquilo que a gente tem como incógnita. E isso gera dúvida, gera insegurança, gera medo de não ser aceito, medo de não ser validado, medo de não ser aprovado pelas pessoas que a gente acredita que sejam importantes na vida da gente, e aí faz com que a gente já tenha um olhar negativo para o processo de mudança. E a gente negligencia muitas vezes o conhecimento e os recursos que a gente precisa para chegar lá. E aí vem as famosas listas de ano novo, né? Com aquelas mudanças muito bruscas que a gente não consegue dar conta. E o mais importante nessa resistência é a questão da responsabilidade. A gente precisa se responsabilizar pela liberdade que a gente tem de escolha na mudança, porque toda mudança traz alguma consequência. Então, é este comprometimento que a gente muitas vezes tem dificuldade de ter. Muito obrigada, Ana Winkler. Que legal. Valeu, Ana. Você viu, Amanda, aqui, ela falou algo super interessante, né? Toda escolha gera uma consequência, é o famoso cada escolha é uma renúncia, né? As mudanças, elas acabam tendo repercussões, e é por isso que o William Bridges, naquele livro incrível do Gerindo Mudanças, fala exatamente isso que a Ana falou. A gente precisa entender que a gente precisa estar preparado, inclusive para separar o que é mudança de transição. Você sabia que tem uma diferença? Tem uma diferença, Mudança... Acho que eu nunca pensei nisso. Tecnicamente tem uma baita diferença, porque é o seguinte, mudança é quando você muda a mudança é uma alteração de algum aspecto dentro da companhia. Então, vou mudar essas mesas de lugar.
Certo. Vou aumentar o estúdio. Isso é mudança. Transição é o impacto psicológico que acontece nas pessoas. Então você vai falar o seguinte, eu vou ampliar o estúdio. E aí as pessoas do lado do estúdio vão ter que apertar um pouco o espaço. E elas estão preparadas para ter esse impacto psicológico. Então é interessante enxergar que cada escolha é uma renúncia. Eu vou fazer uma mudança, a mudança em si é fácil de fazer. É apertar um botão e trocar o sistema. O problema é o impacto psicológico, é a transição. Então, quando a gente tem essa escolha, uma renúncia, ou cada mudança tem um impacto, é importante a gente pensar que muito mais importante do que a mudança em si é a transição. É isso, porque é o efeito psicológico que a mudança tem, né? Gera insegurança, né? Tá mexendo no status quo da gente, tá mexendo no que a gente está acostumado a fazer. Então, a Ana também trouxe, né, que a mudança pode trazer alguma insegurança na pessoa em relação a como ela é vista por alguém que é importante pra gente. Então, assim, muito legal essas reflexões. E eu trouxe aqui uma sugestão de livro, Alberto. Boa. Eu acho que não tem tradução no Brasil esse livro, mas ele é do psicólogo norte-americano, PhD, John Norcross. E o livro se chama 5 Passos para Realizar Seus Objetivos e Resoluções. Boa. E ele cria um termo que eu achei o máximo, super legal, que é o Changeology. Changeology. Ou seja... Mudançologia. Mudançologia, adorei. Ótimo. Mudançologia. Então ele traz aqui a mudançologia. E ele lista 5 mitos muito comuns que impedem as pessoas de tentarem alterar suas vidas, enfim. Vamos lá. São os mitos que minam a vontade da pessoa de mudar. Vamos ver quais são eles? Vamos lá. Qual que é o primeiro, hein? Primeiro, as pessoas não conseguem mudar sozinhas. É um mito, segundo É um mito. o autor aqui, né? E Mas é interessante, né? 75% das pessoas que alteram com sucesso seus comportamentos negativos o fazem sem ajuda profissional. 75%. Olha só. É interessante porque você fala assim, esse ano, ela falou das listas, né? De Sim. desejo, né? Esse ano eu vou começar a academia. Então eu já coloco em algum lugar, a minha mudança depende de algo ou de alguém. Né? Mas nesse caso, só se eu dependesse, por exemplo, se eu conseguir um personal trainer, se eu pudesse ter um personal trainer, eu faria exercícios, Exato. né? E aí o que ele traz aqui na mudançologia é que 75% das pessoas conseguem mudar sim, sozinhas, sem a ajuda de ninguém, de nenhum profissional. Olha só, sentido. realmente faz muito sentido, né? Próximo Outro mito. A maior parte das metas e resoluções são triviais. Mais ou menos. Ele diz o seguinte, que as pessoas podem realizar grandes mudanças, como parar de usar drogas, beber, fumar e mudar hábitos alimentares. Então, segundo o mito derrubado aí, que a maior parte das resoluções e metas são triviais. Pode não ser, pode ser duras, metas difíceis. E a gente consegue. E a gente consegue. Vamos para a terceira. Vamos lá. A mudança requer apenas força de vontade. Olha que interessante. Não é, isso é um mito. Né? Não é só força de vontade. Precisa de planejamento, esforço, transformação. Ou seja, força de vontade é importante, mas não é o único fator. Vai lá que você consegue, só depende de você. Não. Às vezes você precisa ter orientação psicológica, orientação médica. Outro mito muito legal. Exatamente, não é só força de vontade. Precisa de esforço, né? Esforço Bastante também. esforço. Boa. Você sabe, Alberto, que eu fui fumante? Você foi fumante, Amanda. Eu sei. Eu fumei. Quantos anos você fumou? Eu fumei pouco, devo ter fumado durante 5 anos, por aí. Pouco. Bom, depende, Comparado tem gente com- que fuma a vida inteira, né? Verdade. Meu pai fumou 30 e poucos anos. Né? Eu fumei durante 5 anos e eu decidi parar de fumar porque isso estava afetando a minha voz, que sempre foi meu instrumento de trabalho. Foi uma mudança grande e foi muito importante para mim. E eu decidi mudar porque eu tinha uma motivação para isso. Então, a minha motivação era preservar a minha voz, meu instrumento de trabalho. Foi uma mudança significativa que precisou de somente muito esforço. Eu sempre costumo dizer, né, para as pessoas que fumam e que desejam parar de fumar, que não adianta, a gente nunca vai deixar de gostar daquilo. Então, o esforço é parar mesmo gostando. Claro, fica adormecido, né?
Exatamente. Fica latente ali e a questão é deixar para sempre, né? Uma mudança. Exatamente. E é uma mudança super importante. Eu fiz questão de trazer aqui meu relato, porque faz todo sentido aqui com essa questão do esforço. Então, é muito mais o esforço do que qualquer outra coisa, né? Tem uma outra questão interessante também. Tem gente que é viciada em trabalho, né, Amanda? Tem Então, tem também. gente que trabalha muito. Eu já fui viciado em trabalho. Trabalhava muitas horas. Hoje eu trabalho bastante, mas trabalho bem menos, né? Praticamente o meu e-mail era um outro órgão do meu corpo, né? Eu tinha uma caixa de e-mail embutida em algum lugar, Que né? horror! Então tinha algum... às vezes você sente sede, sente fome, despertava toda vez que eu recebia um e-mail também, na minha biologia, né? E a gente pode mudar, né, os nossos hábitos profissionais, dedicar tempo para aprender mais, ter conversas estruturadas com os nossos colegas, não é só falar da vida, é também aprender, dedicar tempo para fazer um mindfulness, né? Tem muita gente que não consegue meditar porque tem uma confusão mental o tempo todo. A gente pode mudar hábitos. Sim, pode e consegue, né? Quer ver outro mito que o John Norcross traz aqui no livro dele? A culpa é dos meus genes. Ah, é. Põe a culpa na genética, né? Eu não vou mudar nunca porque eu sou assim, ou então nunca posso ser melhor porque... Isso é meio mindset da Carol Dweck também, né? Também. E aí ele diz, né, que a biologia predispõe certas tendências, mas não determina quem você é, né? Que o seu comportamento afeta também sua biologia muito mais do que a biologia afeta o comportamento. E o último mito é, eu não consigo. Já tentei antes. Essa mentalidade típica do excesso de generalização. A maior parte das pessoas que tenta melhorar o faz de forma incorreta. Qualquer um pode mudar caso utilize a abordagem correta. Olha só que legal. É bem interessante. Fica a dica do livro para a gente conseguir enxergar como é que a gente derruba esses mitos de mudança. E vamos aproveitar e chamar a nossa segunda convidada. Queria trazer para cá a nossa queridíssima Thaís Aureliano Feitosa, da equipe de educação continuada da Oncoclínicas, parceiro nosso de longa data. Thaís, a gente fez a mesma pergunta para ela, Amanda. Por que as pessoas são resistentes à mudança? Vamos ver o que ela traz para a gente? Vamos lá. Vamos lá. Olá, pessoal. Estou aqui para falar um pouquinho da minha percepção do porquê as pessoas são tão resistentes à mudança. Aqui no nosso grupo, a mudança bate na nossa porta diariamente, porque nós somos um grupo que cresce por aquisições. Cada nova aquisição, os sentimentos envolvidos com a mudança surgem novamente. A verdade é que temos medo de cruzar a barreira da zona de conforto, devido à incerteza do que a gente vai encontrar lá do outro lado. Essa sensação de ter tudo sob controle, de conhecer os processos que já lidamos há anos, as pessoas que já nos habituamos a conviver, faz com que as pessoas tenham dificuldade de enxergar a mudança como algo que pode agregar, que traz novos conhecimentos, novos relacionamentos e que traz a chance de olhar uma paisagem diferente através da nossa janela. É importantíssimo que nesse momento tenhamos uma pausa para revisitar as nossas crenças limitantes, para que elas não nos impeçam de nos aventurar no novo. Muito obrigada. Ah, adorei. Muito obrigada, Thaís. Você sabe, Amanda, que ouvindo a Thaís falar, eu lembro daquela frase que é totalmente contra a mudança, né? Em time que tá ganhando não se mexe. Nossa Senhora, essa é uma frase difícil. Porque às vezes tá Às ganhando... vezes precisa mexer, bicho. Pois é, em time que tá ganhando se mexe, né? E a Thaís falou super bem, porque a gente tem medo do que vai vir. Né? Então, por exemplo, o Oncoclínicas é um grupo que cresce diante de aquisições. Está mudando toda hora, então a mudança é a própria rotina lá. E é por isso que continua crescendo. Agora é legal a gente pensar que tem muita equipe, por exemplo, equipe comercial, que está batendo meta e continua da mesma forma. Então a empresa vai lá, bate 110% da meta e fala assim, gente, está tudo bem, estamos batendo meta, não vamos mexer nada. Deixa, a hora que estiver degringolando, a gente... Mas essa é a questão, podia ser 120%. Podia ter um esforço menor, a gente podia ter mais tempo para planejar. Qual é o preço emocional, muitas vezes, de manter ou estar na zona de conforto, onde tudo está indo bem? Então a gente não pode ser tão resistente à mudança, né? Tem alguns autores que falam, né? Por exemplo,
o autor belga, Luc de Brabendere, fala que até a mudança está mudando. Ou então, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, é preciso que tudo mude para que nada mude. Ou seja, a gente vê que dentro das companhias, a mudança precisa ser a rotina. Não dá para ter uma mudança que demore muito tempo para acontecer, Amanda. Então, fica a dica para os nossos ouvintes e telespectadores pensarem de como é que a gente consegue fazer a mudança acontecer e a curva da resistência ser a mais curta possível. Exatamente, é isso, né? Na verdade, tem aquela prática, né, que a gente vê em muitas organizações, fala assim, agora as coisas estão mudando, né? Então eu vou esperar mudar para depois eu me organizar aqui com a minha rotina e tudo. E espera a mudança passar, mas isso não existe mais. Não vai chegar o tempo em que não vai ter mudança, né? A gente precisa sobreviver. Aliás, tem um livro, né? Que agora não vou me lembrar a autora, que é sobre a zona de desconforto. Procure esse livro também, que é bem legal. Que se eu quero crescer, eu preciso estar na zona de desconforto. E eu separei aqui mais alguns insights de um outro livro, do Damien Hughes, também um escritor norte-americano, que ele explica um segredo, como mudar absolutamente qualquer coisa. E eu achei super legal o insight que ele trouxe, que ele fala em priorizar a emoção no lugar da razão para promover a mudança. Que é totalmente o contrário do que a gente prega no mundo corporativo, né? Exatamente. Para de agir com a emoção, seja racional, como se a gente fosse uma mesa. Mas você sabe que foi feito um experimento, ele fala nesse livro, um experimento super bacana, que foi o seguinte, precisava se arrecadar dinheiro para as pessoas que passavam fome na África. E aí foram criadas 2 peças publicitárias. Uma delas falava em 11 milhões de pessoas que passavam fome, que passavam necessidades e tudo mais. E a outra peça falava de uma menina, falando o nome da menina, da situação da menina, de como ela estava em situação de pobreza, de como ela estava em situação de fome e tudo mais. Qual dos dois você acha que teve mais impacto de arrecadação? Eu acho que eu iria pela menina. Por quê? Que ela é muito mais emotiva, se Muito conecta com mais as pessoas, Exatamente. tem nome, tem endereço, né, tem autenticidade, toca, né? Toca, exatamente. Então, sempre que você precisa gerar mudança, sempre que você precisa buscar algum tipo de mudança de comportamento, vá pela emoção. Olha só que legal. Vá pela emoção das pessoas, que você consegue um caminho mais curto, né, de mobilização, de mobilizar aquela pessoa pelo impacto de emoção. Somos seres humanos, temos o lado racional e emocional, não dá pra gente abrir mão dos dois, ou de um dos dois. E é importante a gente pensar que mudança diz respeito, a gente está vinculado. Boa parte dos problemas de mudança estão relacionados a medo e incerteza. William Bridges fala disso, né? E a questão é como é que a gente gera confiança para que a mudança seja a melhor possível. Você falou algo muito importante, né, Alberto? A gente fala muito na importância de ter um ambiente de confiança, um ambiente de segurança psicológica. Então, é muito importante que você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, comente aí na sua organização sobre a importância de ter um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas podem ser quem elas são, onde as pessoas podem emitir a sua opinião de forma segura. Isso também é algo muito importante que traz mais tranquilidade para esse processo. É muito ruim quando você tem que pensar a respeito da dica que você vai dar para a mudança. E, aliás, tem pouca maturidade em muitas empresas, em muitos líderes, porque se tem alguém que propõe uma mudança, tem gente que tem baixa maturidade e acha que você está criticando o status quo. Eu falei assim, mas que tal a gente mudar as coisas aqui? Mas por quê? Não está legal? Acha que é uma crítica, é verdade. Então a gente podia combinar dentro das nossas empresas aquela grande questão do always better, que é uma filosofia de atuação em muitas companhias de sempre procurar uma versão melhor. Se a gente entra num consenso que a gente sempre vai procurar uma versão melhor, ninguém fica melindrado que qualquer sugestão de mudança possa ser uma crítica do que está acontecendo. Então vamos sempre ter uma postura de progresso, de always better, sempre procurar a nossa melhor versão. Adorei, always better. Muito bem, estamos terminando, Alberto Reutemann. Vamos falar de mudança, você já quer mudar o script que Já quero mudar, vamos encerrar porque tem muita coisa para mudar nesse ano. Bora lá descobrir como fazer tudo diferente nesse ano de 2023.
Foi-se nosso primeiro episódio, Alberto. Foi-se, aperta o sininho, segue a gente nas redes sociais. Podcast Caos Corporativo, o 5º mais representativo do país, incrível. Manda pros seus amigos, pros seus inimigos também, como a Amanda gosta de falar. Manda pra todo mundo, segue a gente. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Volta logo, Anderson Bars. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!